Olá, investidor. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Informante TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia, corretor, e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, nossa sexta-feira, 12º dia de agosto de 2016, um mercadinho que está ali querendo noticiar, querendo ganhar ritmo, mas ainda deve refletir bastante o noticiário internacional, doméstico, melhor dizendo. Apesar disso, vamos direto dar uma olhada em como se comportam as bolsas pelo mundo. O principal índice no Japão, o índice Nikkei, fechou em alta de 1,10%. O principal índice em Hong Kong com uma alta de 0,83%. E o principal índice na China, uma alta expressiva essa madrugada, com alta de 1,6%. Ações chinesas puxadas pelo setor imobiliário e também refletindo os dados do mercado americano na sessão de ontem. A Europa segue trabalhando perto da estabilidade, com queda. Nesse momento, Londres opera em queda de 0,05%, Paris 0,06% de queda, e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, opera em queda de 0,17%. Conforme eu disse para vocês, tem um pouco do reflexo do setor imobiliário do mercado chinês e também dados de produção industrial e vendas no varejo, além do crédito na China, que ficaram abaixo do esperado. Dados que vieram bons para um lado, ruins para o outro, mas acabaram tendo um reflexo positivo na Ásia e Oceania e com um pouquinho mais de cautela pelos mercados na Europa, até porque também são influenciados pelo mercado de commodities. Além disso, vale lembrar, o commodities, o WTI, nesse momento opera em queda de 0,21%, o do tipo Brent opera em queda de 0,43%, e o minério de ferro, com 62% de teor de ferro, fechou em alta de 1,70%, cotado a 60,37 dólares a tonelada. O futuro americano, S&P 500, aquele que reflete já um pouquinho, dá uma proxy do que vai ser da abertura de hoje, também segue ali próximo da estabilidade, com uma leve alta de 0,02%. Portanto, uma abertura que me parece ser um pouco mais calma, um pouco mais cautelosa pelo mercado por aqui, esperando, aguardando algum dado mais relevante. Aliás, a agenda hoje é cheinha, tanto no mercado pela Europa como nos Estados Unidos, e eu acho que é isso que deve refletir melhor o mercado. A agenda de hoje é uma agenda, conforme eu disse, cheinha. Tivemos vários dados importantes da China de oferta monetária, empréstimos monetários, e também a produção industrial da zona do euro, que veio até um pouco melhor do que o esperado, se computado mês a mês, tá ok? O PIB da zona do euro veio em linha com a expectativa do mercado, tanto pelo trimestre quanto o anual, ok? O índice de atividade econômica do mercado brasileiro, o IBC-BR, veio bem melhor do que o esperado, tanto mensal quanto dos últimos 12 meses. Esse IBC-BR é uma proxy como vai ser o nosso PIB. Eu gostei muito desse indicador, é um dado positivo para a gente aqui no mercado brasileiro, tá? Mais tarde, às 9h30, temos adiantamento de vendas no varejo e também vendas no varejo. Esse dado é bastante relevante. No mesmo horário, temos demanda final do IPP, que é um indicador de inflação, IPP, tanto computado por mês do mês, quanto nos últimos, como nos últimos 12 meses. E para finalizar, depois de 9h30, nós temos 11 horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan dos Estados Unidos também, outra informação relevante que deve mexer bastante. Então fiquem de olho, 9h30 e 9 e 11 horas, dados relevantes aí do mercado americano, antecedente de atividade, e que certamente deve trazer algum burburinho, alguma agitação pelo mercado, tá ok? Além disso, temos dados domésticos também, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, pessoal? Olha só, o Ibov, ele está aqui trabalhando num terreno positivo. Ontem fechou lindo, maravilhoso, 58.300 pontos, com uma barra de impulsão. Se você olhar acima das máximas anteriores, é um ponto mais alto desde de 2 anos. E se olhar do ponto de vista do gráfico semanal,
a gente tem espaço para buscar até aqui os 58.600, quiçá ali os 62 mil, os 62, 63 mil pontos, claro, podendo aí ter algum tipo de enrosco pelo caminho, tendo tipo, alguma enrolação. Mas o fato é que a barra de alta ontem, ela mostra mais do que nunca continuidade na tendência de alta e evolução do movimento, coisas que a gente já vem falando há bastante tempo. Ainda que o mercado possa vir a cair hoje, já vou falar isso melhor na sequência, essa barra daqui, ela impõe uma condição, uma imposição de alta um pouco mais forte, um pouco mais imponente do que propriamente uma situação mais vendedora. O volume foi um pouquinho fraco, mas o OBV ainda assim fez um topo mais alto que o anterior, sinalizando aí um mercado muito mais comprador do que vendedor. Muito bem. E aí eu tenho duas informações relevantes para passar para vocês, né? A primeira é que o Banco Central volta a fazer o leilão do swap reverso, só que ao invés de 10 mil contratos, com 15 mil contratos. Começa às 9h30, termina às 9h40, 9h50 sai o resultado. E hoje teve uma entrevista no Valor do Michel Temer, dizendo que ele mostra preocupação com essa apreciação do real e diz que vai buscar o equilíbrio no câmbio. Eu não sei se ele simplesmente falou aquilo para fazer com que naturalmente os investidores já corram para o câmbio, desvalorizem um pouco o real, para apreciar o dólar, ou se efetivamente ele vai fazer alguma coisa. Sinceramente, eu acho que tem coisas muito mais preocupantes na nossa economia do que tentar ajustar câmbio via imposição, via intervenções. Eu entendo que o real apreciado demais prejudica exportações, mas a gente entende também que tem outras questões bem mais relevantes, ajuste fiscal, as próprias reformas importantes da Previdência que destravam o país, destravam a nossa atividade econômica e que aí, com ou sem apreciação cambial, acaba tendo resultados positivos para todos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, finalmente, para a gente encerrar, ontem a Petrobras anunciou o lucro líquido de 730 milhões de reais, muito abaixo do que o mercado esperava de 2 bi. Não me surpreende nada esse resultado abaixo do esperado, era esse meu sentimento desde quando aconteceu a Lava Jato, desde quando tivemos o primeiro impairment. Impairment dessas horas para a Petrobras é a melhor coisa que tem, pega toda a sujeira, tudo de ruim. E olha que tudo de ruim que foi noticiado pela Lava Jato e outras coisas que a gente nem tem ideia. E joga tudo para o impairment, neutraliza a empresa, torna ela melhor para que os próximos resultados sempre acabem vindo de uma maneira um pouco mais positiva. As receitas com vendas veio de 71,3 bi e veio mais ou menos em linha. Receitas com vendas, quer dizer, resultado que não tem como você simplesmente pegar a coisa ruim e jogar por debaixo do tapete, como é o impairment, que é o caso da Comperj, que foi de 1,12 bilhões de reais de impairment. E o que é impairment? Impairment é quando você coloca no seu balanço algum projeto que foi mal gerido, precificado. Vamos iniciar um projeto assim, ele vai custar tanto, ele vai trazer esse tanto de receita, aí quando você vira um resultado, você vê que não era nada disso, tem que refazer os valores. Você joga como impairment. E no caso da Comperj, que já vinha sendo comentado há bastante tempo, veio de 1,2 bilhões, colocando. Então, para mim, sinceramente, foi um resultado positivo. Não foi um resultado ruim, foi um resultado positivo dentro do que a Petrobras pode fazer nesse momento. Eu não entendo por que colocariam 2 bi de resultado de lucro líquido com uma série de outras questões relevantes e importantes. Para mim, tirando o Comperj, o resultado teria sido muito bom. Então, para mim, é um resultado positivo. Eu não comento se Petro vai subir ou vai cair, eu deixo isso na mão do mercado. Petro está em tendência de alta, pronto para romper a resistência e seguir em frente para novos zigue-zagues ascendentes, e são mais importantes, especialmente sob o ponto de vista do gráfico semanal. Tá bom, pessoal? Então são essas informações que eu queria passar para vocês. Desejo a vocês aí uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E não se esqueça, né? Domingo que vem, temos o Domingo com o Rafi prontinho ali, para a gente falar da Petrobras, falar da Vale, falar do Ibovespa, falar do Rally de Alta,
falar do mercado internacional, do petróleo, que a gente acertou o fundo, e isso está favorecendo a Petrobras também, entre outras outras pautas importantes, relevantes, para o próximo domingo, às 9 horas da noite, aqui mesmo no canal da Infomoney. Tá bom? Grande abraço a vocês, bom negócio, excelente final de semana, e até domingão, ou então até segunda-feira aqui no Monicom. Até lá. Tchau.